Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Toque de Clay, capítulo 12 de 2 Samuel. Ontem nós vimos, aquela confusão toda lá com Urias, começo da queda, a primeira queda violenta de Davi, E hoje nós vamos ver uma grande consequência dessa queda, Uma grande consequência, uma coisa bem triste que vai acontecer com Davi nesse episódio de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conscientize dos seus pecados, das suas quedas, que o Senhor fale com você de alguma forma, que o Senhor te alerte, que você veja o que você está fazendo, que você perceba que aí você ainda pode mudar os seus trajetos, o seu caminho, que nada está errado ainda, que você pode resolver o que você está fazendo aí. Não sei porque eu estou falando isso, mas estou falando. É um capítulo médio, tem 31 versículos. 31 versículos, vamos lá. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Vamos lembrar aqui. Espera um pouquinho. Passou trazer ao palácio, tornou... tá. Vamos lembrar que ele mandou matar. Ele fez tudo o que ele pôde pro Urias, o soldado dele, o esposo de Betseba, ir lá dormir com ela para ele falar que o filho era dele. Queria enganar o rapaz, O rapaz era muito honesto, muito fiel e não quis. E aí ele mandou matar o rapaz na guerra, disfarçado. Passou um tempinho, ele pegou a esposa, a Betseba, e casou com ela. Pelo menos isso, não deixou a moça desamparada lá, grávida. Menos mal, Aí depois ele pegou ela. Aí agora vem o capítulo, pegou e casou com ela, Aí agora vem essa parte. O Senhor Deus mandou o profeta Natã falar com Davi depois dessa situação. Natã disse assim: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitos gados e muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como a filha dele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para esse visitante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre e matou-a e preparou para uma refeição para aquele hóspede. Vocês entenderam essa história aqui? O cara tinha muitas ovelhas, ele era muito rico. Chegou um visitante lá na casa dele, ao invés de ele pegar das dele, que ele tinha um monte, não, ele foi lá e pegou do pobrezinho que só tinha uma. Ele pegou do cara que só tinha uma e falou: não, mata aquela ovelha lá do cara que só tinha uma. O cara tinha uma ovelhinha só, como se fosse filha dele, uma só. Ele pegou a ovelhinha e matou. O cara ficou sem nenhuma, sem nada, enquanto ele tinha um monte. É uma coisa bem maléfica que esse cara fez, esse homem rico fez. E preparou a comida para o hóspede dele com a única ovelhinha que o pobre tinha, sendo que ele tinha várias. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. É isso o que diz o Senhor,
o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu tornei você o rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem. Então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Olha que maldição horrível. Sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Olha que coisa horrível. Por causa disso. Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Nossa, meu Deus. Olha as consequências do pecado, né? Chegando aqui na porta de Davi. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que toda Israel possa ver. Ai. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Depois de ele ser desmascarado pelo profeta, depois de o profeta expor, como que o Natan foi sábio, né? Deus deu essa estratégia para Natan de contar uma parábola, porque se Natan chega, Deus revelou para Natan, né? Olha, Davi fez isso assim, 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 assim. Só Deus para revelar, né? Porque ninguém sabia, a não ser os caras que buscaram a força lá, né? Deus revelou para Natan. E se Natan chegasse ali perto dele e falasse: olha, você adulterou, você pegou ela lá e tal, e forjou o assassinato, não sei o que, se Natan falasse tudo do jeito que tinha sido, Davi ia mandar matá-lo, como ele fez com todos os outros. Aqueles caras que afrontaram ele lá, né, que cortaram a cabeça dos reis e fizeram aquilo. Então ele foi delicadamente falando com o rei. A estratégia que ele teve, que Deus deu para ele, foi falar em forma de parábola. Aí ele contou essa parábola da ovelhinha. O cara só tinha uma. Ele tinha milhares, ele pegou a dele. E aí Davi se irou com aquela situação. É muito fácil pra gente acusar os outros. Foi muito fácil para Davi falar que aquele cara tem que ser morto, que ele tem que restituir 4 vezes mais. Mas quando Natan falou assim: você é esse homem, Davi gelou. Davi meio assim: meu Deus, sou eu. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele reconheceu. Ele não falou nem que sim, nem que não. No versículo 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Ele reconheceu na mesma hora, ele não questionou, não tentou se defender, nada. Ele assumiu o próprio erro. É muito fácil a gente tentar se defender ou tentar acusar uma pessoa, falar: você é pecador, você fez isso, você faz aquilo outro. Igual ele tentou acusar o homem: você tem que morrer, você tem que ser isso, você tem que restituir. Mas a gente mesmo, né? A gente senta em cima do nosso próprio rabo e acusa o rabo dos outros, né? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes nós que somos pecadores fazemos isso? Vamos parar de acusar os outros e observar se nós mesmos não fazemos isso. Talvez não na mesma proporção de Davi, né? E talvez não nas mesmas coisas, assim, não com adultério, mas com fofoca, com roubo, com pequenos roubos ou com outros tipos de coisa. Porque para Deus não existe um pecadinho e um pecadão. Você roubar R$1 e roubar um banco, para Deus é a mesma coisa. O pecado é o furto, é o roubo, é o lesionar o próximo, né? Esse é o pecado. O pecado é muito além
do valor mundano, né? Então vamos parar, né, de acusar o outro. Quando Davi percebeu que era ele, esse rapaz que roubou a única ovelhinha do pobrezinho, na mesma hora, né, isso aqui é uma coisa que a gente tem que imitar Davi. Ele reconheceu na mesma hora e eu pequei contra o Senhor, ele reconheceu e pediu perdão. Eu pequei contra Deus, Senhor. Então Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Na mesma hora Deus perdoou, olha que coisa mais linda, na mesma hora eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, Deus viu que ele se arrependeu e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Você não vai morrer disso, porque naquela época era pecado, é morte, né? Instantâneo. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Deus falava muito diretamente com Davi. Deus não mandava recados assim, sabe? Não deixava enigmas para ele desvendar. Deus falava muito reto com Davi. Deus falava muito reto. Natan usou um enigma, né? Usou uma parábola, mas porque Natan era esperto, né? Davi era um homem de guerra, não ficava conversando fiado. Mas Davi, quando ele se tocou, quando a ficha caiu, que o homem era ele, na mesma hora pediu perdão a Deus e se arrependeu de dentro do coração e Deus perdoou ele na hora. Você está perdoado, você não vai morrer, mas o seu filho vai morrer. E aí? Aí Natan foi para casa. O profeta entregou a mensagem e foi embora. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Aí, nesse meio tempo o menino já nasceu, né? Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Davi entrou de jejum, a criança estava doente. E Davi orou e fez jejum, ficou de jejum, não comeu mais nada. Entrou no seu quarto, passou a noite inteira deitado no chão em sinal de humilhação. Deitou no chão, ele ficou ali sem comer nada, orando, jejuando, suplicando, implorando, fazendo tudo o que ele pôde. Deitado no chão a noite inteira, chorando, clamando, suplicando, arrependido, implorando pela vida do menino que estava doente. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis, e ele não comeu nada com eles. Uma semana depois, Davi ficou uma semana sem comer nada, chorando, clamando, orando, jogado no chão em extrema depressão, chorando, desesperado, clamando pelo amor de Deus. Jesus Cristo nem tinha na época, né? Deus, cura meu filho, eu me arrependo, por favor, me perdoa. Pedindo perdão por tudo que ele tinha feito com Urias, por ele ter ficado à toa, não ter ido para a guerra, por ele ter pego a Betseba, por tudo que ele fez, por toda essa gambiarra que ele arrumou. Ele pediu perdão, chorando uma semana. A criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia para Davi. E eles disseram, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Ele ficou mudo, ele só falava com Deus, ele só orava, ele só jejuava, ele só ficava prostrado no chão ali, rolando, orando, clamando, implorando. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Eles estavam com medo dele, né? Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. E então ele perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então, Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa e depois foi para a casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo o que lhe foi servido.
Aí os oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, eu chorei, eu orei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais vai voltar para mim. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos pensar o que aconteceu aqui. Davi orou, jejuou, chorou por uma semana, não comeu nada, não fez nada, implorou, fez tudo que ele podia fazer, tudo que estava ao alcance dele, fez todo tipo de sacrifício humano que ele podia fazer ali por ele e ele Deus. Ficou no silêncio do quarto, mudo. Quando falaram para ele, eu uso muito essa história aqui, eu uso muito. O menino morreu. Ele se levantou, tomou um banho, se penteou, se arrumou, se perfumou, foi para a igreja, agradeceu a Deus pela vida, voltou, comeu um banquete, tudo que serviram para ele lá ele comeu, e as pessoas ficaram olhando para ele assim, ué, que é isso? O menino estava doente, você estava trancado no quarto, o menino morreu, você se levantou. Aí ele falou assim, vai adiantar eu jejuar? Ele morreu, tudo que eu pude fazer eu fiz, mas aprove a Deus que levasse ele. Eu pensei que Deus ia ficar com pena de mim, que Deus ia ter misericórdia de mim, tudo que eu pude fazer eu fiz para que Deus tivesse misericórdia de mim. Mas Deus levou ele. Eu não posso ir para onde ele está. Quer dizer, ele não pode voltar para mim aqui, porque ele já morreu. Eu um dia vou para lá. Eu vou me encontrar com ele um dia. Ele tinha esperança, né? É isso que ele falou aqui? Ó. Mas agora ele está morto. Por que eu vou jejuar? Ele já morreu. Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Não, ele não é Deus. Um dia eu irei para o lugar onde ele está. Ele tinha esperança, tá vendo? Ele sabe que ele vai lá conhecer ele vai visitar ele vai conhecer. Porém, ele nunca voltará para mim. O que a gente aprende com essa história? Você está lutando aí, você está querendo alguma coisa muito grande, seja o que for, um concurso público, um filho, um casamento, se livrar de um marido tóxico, de uma mulher tóxica, ou casar, sei lá, o que for. O que for que você está querendo, está precisando, você está orando, está pedindo, uma viagem, um emprego novo, uma promoção no serviço, uma empresa. Você ora, jejua, busca, clama, trabalha, faz tudo o que você pode. Não deu certo? Vai tomar um banho, levanta a cabeça e bola para frente. Não dá para você ficar chorando leite derramado. Você não pode fazer nada. É igual ele falou que eu posso fazer alguma coisa. Ele já morreu. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Se não deu certo, levanta a cabeça e bola para frente. Um dia eu vou resolver. Um dia eu vou estar lá com ele. Um dia eu vou. Ele não pode mais voltar. Se não deu certo, o que já passou, passou. É isso que ele está ensinando pra gente. O que passou, passou. Bola pra frente. Não dá para você ficar o resto da vida de luto. Não dá para você ficar o resto da vida chorando, resmungando, reclamando por uma coisa que você não tem controle. Você não tem domínio. Não é da sua conta, não tem como você resolver isso. Agora você vai acabar, vai paralisar a sua vida, vai ficar o resto da vida rolando, chorando, jejuando, sem comer, sem viver a sua vida paralisada por causa de uma coisa que está fora do seu controle. Não, faça como Davi. Faça tudo que você puder fazer, tudo que tiver ao seu alcance para conseguir. Se não deu, respira fundo, toma um banho, bola para frente, vai de novo, vai fazer outra coisa. Isso aqui é uma história muito linda, é um exemplo, é uma coisa muito maravilhosa. Faça o que está ao seu alcance. Não deu certo, bola para frente, toma um banho e vai embora. E vamos lá. Então, Davi consolou a sua esposa Betseba, ele consolou. Ele teve relações com ela e ela deu à luz a um filho.
Olha, um versículozinho que teve vários anos aqui envolvidos, né? Ele consolou, passou um tempo de consolo, aí ele teve relações com ela, aí passou no mínimo 9 meses, aí sim ela teve um filho, aí o menino nasceu e o nome dele foi Salomão. Ele deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou o profeta Natã, e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Gedidias, Deus deu, deve significar isso, né? Deus o amava. Gedidias, o nome que Deus deu para ele, que significa Salomão, talvez. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Ó, que legal. Então Davi reuniu os seus soldados e foi até Rabá. Atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo dos amonitas, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas, machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e seus soldados voltaram para Jerusalém. Eu estou lendo isso aqui lembrando que Davi não sabia, mas ele estava juntando esses tesouros, esse monte de ouro, esse monte de coisa, para que Salomão, o filho que acabou de nascer, construísse o templo do Senhor. Umas décadas depois disso aqui, né? Isso é interessante, né? O legado dele, ele está trabalhando ali para o legado dele ser construído depois, né? A casa de Deus. E assim finalizamos o capítulo 12, cheio de ensinamentos. E mais uma vez vou falar a frase que eu falo sempre, né? Que o Senhor conclua no seu coração, que o Senhor ministre no seu coração tudo que eu não falei aqui, que Ele fale com você o que você precisa ouvir nesse dia. Esse é o maná de hoje. Trabalhe, lute, faça tudo o que você puder fazer. Se não der certo, respire fundo, tome um banho e vá viver a sua vida. Vá para a próxima luta. Não fique encalhada na mesma. Beijão no seu coração e até amanhã.